Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Jesus e a jornada do herói. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Bom, no programa anterior, Previously on Lost, no programa anterior, nós falamos e demos todo o referencial teórico, caótico, do jeito que só a gente sabe fazer, sobre a jornada do herói. Então, se você nunca tinha ouvido falar da jornada do herói, é aquele programa anterior. Então, se você nunca ouviu falar e chegou nesse programa por causa desse programa, o anterior nós falamos da jornada do herói, não é isso, Alexandre? A gente fez um prefácio para esse programa de hoje. Olha só a importância. E agora, nesse programa, eu vou tentar provar ao Alexandre que dá para encaixar Jesus na jornada do herói, e o Alexandre acha que não dá para encaixar muito, é isso? Eu acho que não dá. Ou talvez a gente vá subverter um pouco aí a história de Jesus pra que ele se transforme nesse herói da jornada aí. A gente vai ser quase, Pedro, um porta dos fundos aí, hein? Aí, tá dando polêmica. Eu nem vejo mais esse especial do Porta dos Fundos, justamente porque, né, eu acho que não me acrescenta em nada. Eu acho que é aquela história do poder do controle remoto, não é? O que eu acho engraçado é a galera que diz que pode xingar negro, pode xingar homossexual, travesti, e aí quando fala assim, fala, esse mundo tá chato, não pode falar mais nada. Mas aí quando ofende, pode ofender religião de matriz afro, pode tudo. Pode ofender muçulmano, mas aí quando a galera ofende a gente, e assim, pode ser que seja ofensivo, eu nem vi, aí não pode, né? Liberal, eu acho engraçado, mas até a página 3. Eu acho engraçado também quando o pessoal fala assim, eles zoam com Jesus, por que não zoa com Maomé? Cara, você não quer uma coisa ruim pra você, você fica desejando pros outros? Pois é. Que moral cristã é essa? Né? Você não tem outro argumento pra defender a sua posição, né? Então, mostra um pouco como é que a coisa tá degringolada mesmo, que... eu acho assim, pode ser ofensivo? Pode ser ofensivo. Pode ofender gente de fé piedosa? Pode, não é? Mas se alguém vem falar pra mim, eu falo, olha, quer saber? Não assiste. Se é ofensivo, não assiste, não é? Não vai ofender a Deus. Deus é muito maior do que tudo isso, não é? Sim, bom. E assim, pra gente fazer o link com a jornada do herói aqui, que eu acabei puxando o assunto, obras que tentam, de alguma maneira, revisitar a história de Jesus, sempre teve e sempre vai ter. Sim. Na história do cristianismo e tudo. E se você for inteligente, você vai conseguir pegar até coisas boas, seja lá de qual obra for. Sim. Agora, se você tá com a mente e o coração fechado, tudo pra você se torna uma ofensa e você fica, não, porque isso tá certo, isso tá errado, tem que ser desse jeito e daquele jeito. Não gostou? Faz diferente. Sim. Se propõe a fazer uma coisa com um nível, do jeito que você acha que tem que ser, e apresente pra sociedade, olha só, muito melhor do que ficar discutindo, panfletando, rivalizando. Faz a sua. Faz a sua. E faz bem feito. Eu vou dar um exemplo. O Alexandre falou, sempre houve e sempre vai haver. Né? Um que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Deu o Prêmio Nobel de Literatura, que foi o Saramago com o Evangelho segundo Jesus Cristo. Em que Jesus está constantemente à busca de uma identidade. E tem, pra mim, uma das frases mais bonitas, eu acho que eu já devo ter citado algumas vezes, que é quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, né? Isso na obra do Saramago, e Madalena põe a mão nele, impede e diz, Jesus, não faz isso. Quem é que tem tanto pecado que mereça morrer 2 vezes? Cara, isso é sensacional. A gente falou isso lá da descida do inferno, né? Da galera que voltou à vida e voltou o quê? Pra morrer de novo? Quem já perdeu alguém não quer viver o mesmo drama 2 vezes. Jamais isso, né? Então, é uma reflexão por demais interessante e desse ninguém fala, né? Que é um Jesus cheio de dúvidas e é o diabo que dá a real pra Jesus nesse caminho. Ele tem mais sensatez, aliás, do que se imagina. E é uma obra literária, gente. É aquilo. Se te ofende, deixa de lado, né? Sei lá, bom... Os ortodoxos vão dizer, mas precisa defender a fé.
Então, eu acho que precisa mais defender gente que tem fome. Isso é defender a fé, né? Há defesas e defesas e a gente defende a fé todo dia, né, Pedro? Pois é, todo dia. É uma luta vivendo diária. o evangelho. Por exemplo, a capa desse programa, você tá vendo aí, é o Obi-Wan Kenobi colocado no altar pensando que é Jesus Cristo, né? Não é? Então, quer dizer, é um herói que foi identificado com Jesus Cristo por causa da imagem, né? O mesmo acontece com Tiradentes também. É interessante isso, né, Alexandre? Tiradentes é retratado como Jesus, né? É o outro lado da história, né? Sim. Se por um lado você tem a depreciação de uma figura sagrada, por outro lado você pode ter a identificação de coisas cotidianas com o sagrado. Então, assim, é muito da chavinha que tá na nossa cabeça. Exato, porque aí a gente aceita, a velhinha aceitou o Obi-Wan Kenobi como Jesus, a gente aceita que Tiradentes seja retratado como Jesus em pinturas na maioria das vezes, porque é isso que o Alexandre diz, é uma questão de chavinha, esse a gente aceita. E no fim também é usar a imagem de Jesus em vão, se a gente for ver a ferro e a fogo. Assim, eu ouvi uma frase esses dias que eu acho que serve para os dias de hoje, que também é uma frase bem impactante. Há quem olhe uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Sim. Então, assim, é a chavinha, Pedro. É a chavinha. É a questão de chavinha. É como você vê o mundo, é a sua cosmovisão que vai definir aí o que é bom, o que é ruim, aquilo que te move, aquilo que te ofende, que mexe com as suas vísceras, exato. Sim. Olha, que discurso bonito, último programa do ano, hein, Alexandre? A gente falando dessas coisas. É o último? Vamos dar as mãos, cantar hoje é um novo dia de um novo tempo. Nesse momento vocês não estão vendo, mas eu e Alexandre estamos de mãos dadas pelo computador. Fazendo uma ciranda. Não, eu pensei a mão pra cima, assim, pra lá e pra cá. Sabe? Tá. Hoje a festa é sua, hoje a festa é... Puxa a Alice aí, Alexandre, vai lá. É de quem quiser. Mas, ô Pedro, esse é o último programa ou já entramos no ano novo? Não, esse é o último programa, vai no ar dia 29. Tá bom. Então estamos gravando com roupas brancas. Exato. Não é o meu caso, eu tô todo de preto. Pessoal, a gente tá gravando esse programa com muita antecedência, porque os dias que a gente vai gravar serão vésperas de Natal e Ano Novo. Então, se acontecer alguma coisa aí e não chegar, paciência, a gente não vai gravar outro não. A gente também, a gente não vai deixar a bola cair, mas a gente tá gravando com antecedência. Certamente nós estamos ouvindo esse programa junto com você, empanturrados de comidas natalinas. Sim, cheios de uva passa. E panetones de paçoca. Pois uma delícia. Olha, Alexandre, vamos pro jogo, Alexandre. 10 minutos de programa, a gente nem no jogo entrou ainda. Por favor. Isso virou conversa de fim de ano mesmo. Vamos lá. Alexandre, eu vou fazer um lá na Grécia, correto? Sim, corretíssimo. E vamos lá. Eu vou achar aqui... Caraca, eu tinha achado um dilema e tinha perdido. Tá, vamos lá. Vai lá. Alexandre, hoje a gente vai fazer um lá na Grécia e eu vou colocar aqui 2 dilemas pra gente, beleza? Manda bala. Pra gente tentar responder e terminar o ano respondendo dilemas. Vamos lá. É nóis. O primeiro, você vai ter que assistir todos os episódios do Big Brother, esse que vai começar nesse próximo ano, todos os dias, até acabar. E você tem que ficar assistindo lá no pay-per-view. Você só tem direito a 6 horas por noite pra dormir, mas aí você tem que usar headphone e no headphone ouvir o próximo sucesso do carnaval, não sei qual é ainda, não é? Ou ouvir os comentários políticos do Diogo Mainardi, também, né, revezando. Ou o próximo coisa do carnaval, o Diogo Mainardi fazendo comentários políticos. Ou, não é? Ter que ir aos protestos a favor da prisão em segunda instância, em apoio ao ministro da Justiça e ao presidente, não é? Ficar lá e tal. E no final cumprimentar, não é? Ou o presidente, ou o ministro da Justiça, ou o ministro da Educação, ou a ministra dos Direitos Humanos. Cumprimentar e tirar selfie. Cumprimentar, tirar selfie, dizer com sinceridade assim, olha... Essas atitudes que vocês tomam, vocês são grandes estadistas. E na saída postar um stories dizendo assim, é isso aí galera, 2022 tamo aí junto.
certo? Então é isso. Certo. Assistiu o Big Brother com o Carnaval e Diogo Mainardi na hora do sono, ou ir nesses protestos e o Ernesto Araújo também, com aquele que é o creme de la creme do governo brasileiro. For chanceler. For chanceler. Olha, pior do que participar do Big Brother, só assistir o pay-per-view do Big Brother. Mas mesmo assim, é melhor essa pena capital do que você ter o que participar de um protesto defendendo a segunda instância e depois ainda ter que se aproximar deste... Da gangue. Grupo de malucos aloprados que estão aí no executivo desse paizinho chamado Brasil, viu? Pois é. Vamos lá ouvir a modinha do carnaval. O Diogo no Mainardi. último volume ainda. O Diogo Mainardi, ou seja, nem dormi, mas assim mesmo. Olha, com esse governo aí eu não quero nada. Não, você tem razão. Também não tô afim. Vamos lá, segundo dilema então, Alexandre. Vamos lá. Durante 12 anos da sua vida, toda e qualquer refeição que você vai ter vai ser comprada às quartas-feiras. Então, certo. Você vai comer na quinta, você compra na quarta. Vai comer no domingo, você tem que comprar na quarta anterior. E o que é a refeição? Tão somente pizza. Mas aí você pode pedir, não é, pizza do sabor que você quiser. Qualquer sabor lá. Frango com catupiry, baiana, que é uma delícia, portuguesa, que é, não é, um assassinato de pizza. Ou seja, você pode pedir aí tudo que você quiser, mas sempre só às quartas-feiras e só pizza durante 12 anos. Correto? Caraca, certo. E a segunda, sem fazer troça com problema de saúde e problema físico de ninguém, você poderia tirar uma mão sua, amputar uma mão, certo? Tá. E aí você podia escolher a mão que você gosta de escrever e tudo mais, não é? Mas você não poderia pôr nenhuma prótese, nada. Tinha que ficar sem a mão, correto? Certo. Só com o toquinho. E porque você era alérgico a qualquer tipo de prótese. Entendeu? E aí não tinha, perdia a mobilidade e tudo mais. Isso até os 65 anos. Aí depois conseguia acertar uma prótese robótica, Darth Vader e tudo mais, não é? Mas há uma vantagem aí. Toda vez que você cortar a cebola, você nunca mais vai chorar. Qual que você prefere? Ai, cara, assim, essa do cortar a mão aí, eu não vi vantagem nenhuma. Porque nem de cebola eu gosto. Então, assim, eu não... Da cebola eu já deixaria pra lá, entendeu? E não teria... Não sei por que eu escolheria essa opção. Então comer pizza, sim. 12 anos. De 12 anos. Lembrando que você não pode guardar... Você não tem geladeira, só micro-ondas. Mas pizza dura, viu? Rapaz, é incrível como dura. Eu fico besta com isso, viu? Mesmo que você não tivesse micro-ondas, fosse comer pizza quente só na quarta-feira, eu como. Eu gosto. Eu pensaria bem nos sabores e duraria bastante. Eu também. Essas bobagens assim, pizza, cachorro-quente, coxinha, é comigo mesmo. Cara, esses dias, eu não vou negar que eu comi feijão gelado e eu achei gostoso. É a minha cara isso daí. Olha... Eu tô envelhecendo, eu não sei se eu tô ficando pior ou melhor, Alexandre. Porque, cara, esses dias eu comi um negócio que eu comi gelado, eu falei, eu não acredito que eu tô comendo isso gelado, acho que foi carne, alguma coisa assim. Da gelada, tirei, dei uma mordida, falei, mas é bom? E eu agora tô indo pro nível mais punk da culinária de guerrilha, né? Porque agora eu tô arrastando a Renata. Coitada, pobre Renata. E daqui a pouco é a Alice, coitada da Alice. Cara, você tem noção? Esses dias, a Renata fala assim, faz um macarrão aí. Aí eu fiz. Aí tinha uma carne moída. Aí ela falou, bom, a gente vai comer a carne moída com macarrão. Até aí, suave, né? Sim. Até aí não entrou o elemento loucura do Alexandre. Aí eu olhei pra carne moída e olhei pro feijão que tinha lá. Aí você acha que eu não fiz um chili muito louco lá?
piquei um pimentão, coloquei uma pimenta, dei uma carburada no tempero e comi com um macarrão. E o pior, a Renata gostou. Você tá vendo só? Olha só o nível da loucura. Você tá vendo só? É assim mesmo, vai por contaminação. Alexandre, vamos pro tema, chega! Vamos pro tema. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que é feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: Esse é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Bom, Alexandre, nós temos aí, vou tentar calcular agora, nós temos aí uns 15 minutos antes do fim do primeiro bloco para 15 minutos para o fim do mundo. Para tentar fazer Jesus ser encaixado na jornada do herói. Alexandre, vamos colocar aqui, eu vou colocar baseado naquilo que eu pensei, tá? Nós não vamos usar tão somente as Sagradas Escrituras. Uhum. Beleza? Mas na verdade vamos sim, mas eu não vou usar um evangelho só. Beleza? Sim. Posso usar aí o conjunto dos 4 evangelhos? Que, aliás, ninguém usa só um, né? É uma confusão terrível. Só quem usa um só evangelho é o estudante daquele só evangelho, né? Exato. Não, aí o estudante daquele só evangelho fica a vida inteira numa perícope, que é pior ainda. Isso é verdade. Vira um especialista numa perícope. Então, vamos lá. Então, a gente vai tentar encaixar Jesus na jornada do herói, elaborada pelo Campbell, o chamado monomito. É possível colocar Jesus ou não? É possível, Alexandre? Não! Eu acho que é. Agora sim, vamos lá. A gente vai discutindo. Mas eu acho que não acontece na ordem estabelecida no relógio. Entendeu? Não acontece. Às vezes sim, às vezes não, mas a gente consegue encontrar todos os elementos aí sim. Vamos ver. Vamos ver. Vai, prove-me. Vamos lá. Começa com o mundo comum. E aqui entra, Sim. Alexandre, eu acho que o mundo comum para Jesus, ele tem duas questões. Primeiro, o mundo comum de Jesus é a Santíssima Trindade. Correto? Perfeito. Perfeito. Gerado e não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas. Ou seja, Jesus estava lá de boa, na ciranda pericorética. Exato. Com o Pai e o Espírito Santo. Sim. E aí Deus fala, vai ter que ir lá assumir a missão, beleza? Tá. Então, é um lado da coisa. Pode ser, não é? Mas a gente pode colocar também aquilo que diz respeito aos evangelhos. O começo ali, pelo menos o evangelho segundo Lucas, talvez retrate o mundo comum, não é? Jesus com Maria, seu pai, Isabel, Jesus no templo. Jesus na Galileia cortando madeira e pregando. Com martelo e prego. Aí você não tá usando o evangelho, né? Não.
Então. Mas pressupõe-se. Pressupõe-se, mas vamos usar ali as obras do Evangelho. Jesus ali no templo, 12 anos perdido, falando das coisas do Pai, ainda assim demonstra que não tem total conhecimento. Jesus nas bodas de Caná, quando diz minha hora não chegou, entendeu? Vai, do ponto de vista de alta teologia, Jesus ali na Santíssima Trindade. Do ponto de vista terreno, Jesus ali na sua vidinha cotidiana. Mas entra aquele problema teológico que a gente já falou em algum momento, da plena consciência de Jesus sobre sua missão. Lembra que a gente já falou sobre isso? Sim. Então, se eu pensar por esse lado da vida terrena, eu acho que Jesus não está numa vida comum, porque a vida dele nesse mundo já é uma vida problematizada. Ele já entrou na aventura, já. Já, mãe solteira, né? Sim. Lá em Nazaré da Galileia, quer dizer, já é uma vida cheia de problemas, não é? Mas é possível colocar isso no mundo comum, não é? Você há de concordar que sim. Eu parto do princípio de que, como Jesus entra nesse mundo já como homem e Deus, essa visão de um mundo comum onde o herói vai ter que deixar uma situação para começar outra, eu acho que já fica meio comprometida. Mas eu tô entendendo o que você tá querendo dizer. Que, de fato, Jesus estava num certo jeito de vida ali, digamos, a chamada vida oculta de Jesus, pra gente ficar no Evangelho, e num determinado momento ele assume uma outra posição que é a chamada vida pública. Sim, exatamente. E aí vem o estágio 2, que é o chamado a aventura, quando o herói, então, recebe um chamado a viver a aventura, a sair ali do mundo comum. Bom, se a gente for pensar do ponto de vista da teologia sistemática, é a encarnação. É quando ele sai do seio da Trindade e embarca nesse mundo louco que a gente vive. Mas a gente pega ali nos evangelhos, há uma evidência forte, e a maioria dos comentaristas bíblicos sérios fecham nisso, que Jesus começou, na verdade, a sua carreira como discípulo de João Batista. Via ali João Batista, o movimento de João Batista, a trupe do Batista, e provavelmente se juntou a ela. No mínimo, ele ficou sabendo da história do seu primo que estava causando sensação lá no deserto. Pois é. Isso não pode ser colocado como um chamado à aventura? Sim, assim, que de alguma maneira ele é provocado por João Batista, cabe. Aí eu não vou contestar pelo movimento, pelo próprio movimento, entendeu? O João Batista se apresenta aí como o arauto, né, da jornada. Isso, exato, como um arauto. Entra ali na questão dos arquétipos, que a gente também já falou no outro programa, né? Então, assim, ele é o arauto da jornada. O movimento de João Batista agregava muita gente, e não é errado, a gente já falou isso, dizer que João Batista era muito mais famoso que Jesus. Muito mais famoso que Jesus. Era. Ele é o profeta daquele período. Né? E tem também, Alexandre, a própria tentação no deserto, né? Presente nos 4 evangelhos. Ali também pode-se dizer que é um chamado à aventura. Porque ele encontra o antagonista dele, porque o próprio antagonista dá a ele um sinal do que é a sua missão. Ou seja, talvez olhar ali o deserto como um chamado à aventura também, né? Ou talvez um primeiro enfrentamento do problema, do vilão. É interessante você pensar do ponto de vista do roteiro, olha aí, daí eu não tinha pensado nisso, né? Tem uma coisa interessante no deserto, porque tá mexendo com Jesus de uma maneira diferente. Ainda, Pedro, que Jesus no deserto é uma escolha voluntária, né? Voluntária, depende do evangelho, que tem evangelho que coloca que ele foi guiado pelo Espírito. Então. Mas Jesus, assim, é quase um pleonasmo isso, né? Porque tudo que se atribui ao Filho se atribui ao Pai e ao Espírito, né? Se eu fosse professor de português desse evangelista aí, que eu não sei nem qual é, eu ia falar, meu filho, você tá chovendo no molhado. Lucas, né? Lucas tem uma forte questão do Espírito Santo.
Jesus guiado pelo Espírito, horas. Uai, mas mais. Na pneumatologia aí do Congar, do Yves Congar, ele faz sempre questão de afirmar muito essa questão. De que o que se atribui a Jesus se atribui como obra do próprio Espírito ali. Bom, vamos em frente, Alexandre. Sim. Vamos em frente, porque senão a gente vai ficar aqui parado na pneumatologia, hein? Sim, sim. Não, mas interessante. Eu acho que, no caso, o deserto entraria mais ali no ponto 5, né? Como a travessia do limiar. Ou faz parte desse conjunto ali de uma mudança de postura. Mas tá bom, acho que de alguma maneira se encaixa também o chamado aí. Bom, o terceiro passo, Alexandre, é a recusa ao chamado. Não é? E agora? E agora, Alexandre? Será que Jesus recusa o chamado? Convença-me. Será que recusa o chamado? Bom, eu falei ali das bodas de Caná, não é? Certo. Quando Maria fala pra ele ali, eles não tem mais vinho, o que Jesus diz? Oxe, mulher, o que isso tem a ver comigo? Não é? Tô aqui só pra curtir o rolê. Tô aqui só pra curtir o rolê. Ou quando o próprio diabo tenta usar o poder e o que ele faz? Não vou usar o poder pra isso. Você acha que não pode ser visto ali como uma recusa ao chamado, não? Não, eu acho que se há alguma recusa aí, ela é bem pequena. Eu acho que, por exemplo, nas bodas de Caná, você tem um jogo de linguagem pra dizer que as bodas, elas prefiguram o que vai acontecer lá na frente. Isso é sabido. Né? Então, Jesus, ele faz uma recusa retórica, mas imediatamente ele já assume o seu papel. Tanto que Nossa Senhora nem discute. Sim. Já fala pros servos, faz o que ele mandar aí. Tipo, entende que Jesus tá dando uma resposta retórica. Né? Ela não cria caso, não fica insistindo. Não, faz o que ele manda, porque ele vai fazer, entendeu? Então não vejo muito como uma recusa. No deserto, ele é um campeão. Ele enfrenta o diabo com as armas que tem, que é a inação. É não fazer nada, não entrar no jogo. Não, eu entendo. Mas... Bom... Agora, recusa, se a gente pode subverter a ordem da jornada, em Jesus é o afasta-te de mim esse cálice. Que há ali uma recusa, que aí se você pensar o suar sangue, talvez a demora de Jesus até chegar em Jerusalém, talvez uma certa relutância, entre aspas, porque é como se ele estivesse esperando as coisas estarem de um jeito certo para as coisas acontecerem, mas eu diria que aí você tem uma certa recusa, porque, vamos falar a verdade, o Bang ia ser louco também, né? Então, sim, né? O lado humano pesou e ele deu ali olha, uma refugada, bala de rua. Deu uma balada ali na estrutura humana. E depois ele fala, não, vamos lá. Então, vamos em frente. Eu diria que o Getsemane é que a recusa se apresenta ali. Eu não tinha querendo colocar o Getsemane por questões cronológicas, mas aí é um caso exato de inversão das coisas, né? Sim. Bom, Alexandre, o último desse bloco, encontro com o mentor. E aí a gente pode dizer assim, quem é o mentor? Quem é o mentor? E agora? Quem é? O próprio Deus, né? O próprio Deus Pai. Não que Jesus não seja Deus, né? Entendi. E aí vai, no batismo, tem lá, esse é o meu filho amado, não é? E na transfiguração, ele encontra ali Moisés, Elias, uma série de mentores e tudo. Mas se a gente coloca que o chamado à aventura parte de João Batista... É errado dizer que é João Batista que também o ajuda a atravessar o limiar, justamente porque é João Batista quem o batiza e é a partir do batismo que ele começa a missão dele, não é? Eu tenho dificuldade de encontrar o João Batista, identificar João Batista com a figura do mentor. Até porque o próprio João Batista diz, eu não sou digno de desabotoar as suas sandálias. Sim. Agora, pensando na figura do mentor... eu imaginei aqui agora o Jesus adolescente, que eu gosto bastante, lá do Evangelho de Lucas, que vai lá até o templo, né? Desgarrado da mãe e do pai, e que dá show de bola lá na sua aula inaugural.
pros doutores da lei. E defende o mestrado com 12 anos de idade, moleque. O doutorado. eu diria que o encontro de Jesus com o mentor é o encontro consigo mesmo. A descoberta dele mesmo como mestre. Assim, mas cadê o mestre? Não tem mestre? É porque eu sou o mestre, como já diria Bruce Leroy. Depois dessa, vamos perder dinheiro, a gente já volta, vai. De repente, Jesus, o filho do carpinteiro, se tornara famoso em território estrangeiro. E toda a gente insistia que Jesus era filho de José e Maria e que não é por falar. E na pequena cidade o comentário se ouvia onde ele for arranjar tamanha sabedoria. Todo mundo sabia que seu pai se ocupara de uma carpintaria onde o menino cresceu. Um belo dia, contudo, ele saíra pregando um novo reino e falando que o pai dele era Deus. Como em terra natal nenhum profeta é aceito, logo logo arranjaram pra Jesus um defeito. Ele não tinha jeito de profeta qual nada, era tudo barbada, ilusão de rapaz. E na pequena cidade o comentário crescera que Jesus na verdade até já enlouquecera. Todo mundo entendia, todo mundo sabia que Jesus não podia ser de Deus um sinal. Um belo dia, contudo, ele saíra curando e mesmo ressuscitando com poder sem igual. Mas pra tudo se acha alguma explicação, pra não se ter que aceitar nenhuma renovação. E toda a gente insistia que Jesus fora longe, mais do que deveria e que devia calar. E que devia voltar pra aquela carpintaria, e que se César soubesse, o povo é quem pagaria. Todo mundo se lembra o que depois sucedeu, como foi que o mataram, por que foi que morreu. E o mundo foi dividido entre quem leu e não leu, quem acredita e não crê que ele era o Filho de Deus. Nós estamos hoje cruzando o limiar entre Jornada do Herói e Jornada de Jesus. E estamos falando como a obra, a ideia básica de Joseph Campbell se aplica à figura de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual estamos celebrando o Natal esses dias. Ou não. Ou não. Estamos celebrando. Ou não é com relação à aplicação à jornada. É. E como o Alexandre disse, a gente ia cruzar o limiar. Chegamos no estágio 5 da jornada do herói, que é o cruzamento do limiar, a passagem para o mundo da aventura ou para a missão em si. Bom, certo. Há cruzamento do limiar, Alexandre? Aí eu acho que com certeza.
né? O jejum no deserto, eu acho O jejum que no deserto, assumir a vida pública, a vida Sim. como mestre, né? Sim. Olha que da hora. Ali, agora eu acho que é Lucas também. É engraçado como Lucas fica na nossa cabeça, né? é porque foi o evangelho desse ano, né? É o evangelho desse ano, exatamente. Quando Jesus chega ali na sinagoga de Nazaré e fala assim: tá vendo aqui, ó, o que vocês ouviram na escritura? Se cumpriu hoje. Sou eu! Sou eu. Tô começando aqui essa parada agora. É o cruzar o limiar de maneira muito clara, né, Alexandre? Sim. E aí você começa uma fase na vida de Jesus que é pública, digamos assim, e que é totalmente voltada a essa jornada ou ainda essa aventura que vai culminar lá na frente, na sua volta para casa do pai, né? Bom, vamos andar, Alexandre, vamos andar? Vamos andar, vamos pra lá. frente. 6. Provações, aliados e inimigos. Ou seja, quando Jesus começa a enfrentar os seus problemas de vida pública, achar aliados e encontrar provações. Isso é claríssimo. Claro. Né? Isso é claríssimo na estrutura. Lógico, em alguns ele acontece depois do cruzar o limiar, né? Jesus chama os apóstolos depois do jejum. Em João, Jesus, a primeira coisa que faz ali é reunir os apóstolos. Tanto Sim. que no capítulo 2, ele já está acompanhado da gangue já, né? Já tem pelo menos alguns ali que já foram pra festa com ele. Sim. Bom, inimigos, os evangelistas fazem questão de colocar ali, né? Que é o grupo, não é todos, mas um grupo de fariseus, um grupo de saduceus. Os doutores da lei. A galera influente e que se incomodava muito com um discurso bem libertador de Jesus, né? Que tentava derrubar todo o sistema religioso do seu tempo. E as provações, bom, o que não falta é provação e perseguição, né? A gente vê diversas vezes nos evangelhos Jesus fugindo do apedrejamento, as perguntas capciosas que fazem para Jesus, mesmo a questão do apedrejamento da mulher no capítulo 8, segundo João, o evangelho, lógico, a gente vê Jesus passando por uma série de provações e dificuldades ali, por parte dos próprios discípulos, a multiplicação dos pães, apesar de que eu acho que a multiplicação dos pães é o primeiro grande êxito de Jesus, ou aqueles milagres que ele faz ali, né? Pode ser. Eu acho que são depois que Jesus reúne os aliados, né, que são os discípulos, que são também as mulheres que o acompanhará, depois que fica claro quem são os guardiães do limiar, digamos assim, aqueles que vão contra Jesus, que o questionam, imediatamente depois, essas fases elas são, digamos, interpoladas, você tem os enfrentamentos, né? A aproximação da caverna. Tanto que a cada confronto, Jesus, ele sobe um degrau, né? Ele se torna ou mais ganha conhecido. Mais um nível de XP, né? Aí, vamos matar a gente agora. Ganha mais um nível de XP. Ele é mais querido, ele é mais reconhecido pelas pessoas. A sua fama vai aumentando. Acho ganha que Marcos... ponto de carisma, ganha ponto de poder. Isso, Marcos deixa isso muito claro, né? E a fama vai aumentando. Vai se repetindo. É quase um refrão, né? Exato. Então, eu acho que sim, né? Seja a multiplicação dos pães, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a cura da sogra do Pedro, da filha do centurião. Tudo isso são as provas que Jesus vai enfrentando e vai vencendo, né? Bom, e depois a gente tem aí o próximo passo, que é, vamos assim dizer, a grande provação que o herói tem. Ou a morte, a primeira morte. Acho que primeira morte também, né? O primeiro enfrentamento, não é, Alexandre? E aí? Como é que você coloca aí? Eu coloco Lázaro. Lázaro. Mas Lázaro tá quase lá no fim, né? Mas Lázaro, a ressurreição... Vai. É uma preparação já inteiro. Eu vou explicar aqui o bloco inteiro. Lázaro, Jesus cai... chora, aliás é o menor versículo que tem nos evangelhos, né? E Jesus chorou, Jesus cai, chora. E já é um prenúncio da paixão, né?
ressuscita Lázaro, exatamente. No Porque nos Evangelho outros de João. evangelhos, a causa da morte ou da perseguição de Jesus é a invasão do templo. Em João, né, que é um evangelho diferente, a causa é a ressurreição de Lázaro. A galera fica pistola falando, não, esse cara já tá demais já tá abusando, então vamos lá. E essa primeira queda é toda a paixão, prisão, paixão, morte, não é? É toda a queda de Jesus, né? Agora você me fez pensar uma coisa, Pedro. De alguma maneira, a morte de Lázaro é um estopim para o que vai acontecer com Jesus depois do Evangelho de João. E aí você falou que o enfrentamento no templo seria também um estopim, né? E é interessante porque eu não vou lembrar o Evangelho, que Jesus está lá no alto da montanha, ou não sei se isso eu que criei na minha cabeça, e ele faz aquela frase belíssima também, né? Fala aquela frase belíssima. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Se eu pudesse te reunir como a galinha faz com os seus pintinhos. Que, de alguma maneira, é Jesus chorando por Jerusalém também, né? Sim. Talvez uma angústia tão grande quanto a morte do amigo. É Jesus chorando a morte da cidade eterna, Jerusalém. Bom. Forcei demais. Serve. Porque é justamente quando ele começa a se aproximar da cidade. Né? A chegada coisa de fica tensa também com os seus opositores, né? Sim. A chegada de Jesus em Jerusalém já é o prenúncio do fim. Talvez seja essa o começo da provação, né? Porque ele chora, ele tem as suas quedas, tem a paixão, ele é preso, e aí ele tem 2 julgamentos, um julgamento judaico, um julgamento romano. Da mesma maneira que o 7, ele serve como base ali muito forte para o desenvolvimento dos acertos, dos sucessos de Jesus. A paixão e morte, ela recheia bem esse núcleo 8 aí, da caminhada, da jornada, entendeu? Sim. Eu tô pensando aqui, que é uma coisa que me vem muito forte também, de ter aprendido com o Zé Arnaldo, e olha que eu nem fui discípulo de Zé Arnaldo, como Pedro. Zé Arnaldo, padre da Arquidiocese de São Paulo aqui, que Jesus, ele é, aos olhos humanos, um fracassado. Né? Sim. E Paulo também diz isso, né? Exato. E aí você tem esse ponto da provação, talvez chegando até a prisão de Jesus mesmo, né? Assim, pensando que nessa fase, Jesus não se mostra como um fazedor de milagres, não se mostra como o grande mestre, mas se deixa conduzir até o Calvário. Talvez aí seja uma grande, como o Pedro falou, um grande percurso de provação, onde Jesus só perde, né? Só perde. Se antes de chegar em Jerusalém, ele vai mostrando toda a sua magnanimidade, todo o seu poder, nessa fase ele não demonstra grandes vitórias, né? E é lógico, tudo isso tem a ver com o que vai acontecer depois. 9. Recompensa. É quando o herói pega ali o elixir, né? Ou a ressurreição. Isso é claro no Evangelho, né? Sim. É claro. Ué, é claro? Claríssimo. Qual é a recompensa? Qual é a recompensa? Matam o Jesus e Jesus volta, né? Ele volta, sim. E ele vence o maior inimigo, vence a perseguição, vence a morte, vence o pecado, aí tem toda a questão da teologia, mas Jesus vence, não é? Isso aí é o grande momento, assim, da caminhada do herói, né? Pelo menos eu acho, né? Agora eu tô bem reflexivo hoje. Olha, você conseguiu, assim, me fazer ver o Evangelho de uma maneira diferente hoje, viu, Pedro? Olha, mas não disse que não dava? Então. Mas, não tô bem convencido, mas é coisa de se pensar. Veja, de repente, a recompensa... Olha só, veja se eu não tô desvirtuando demais uma coisa e outra. De repente, a recompensa não seria a própria Eucaristia? É um prenúncio da vitória. Jesus, ele
chega para os discípulos e fala, olha, tá aqui o meu corpo, tá aqui o meu sangue, né? Ainda encarando talvez a Eucaristia como o elixir, né? O elixir da vida eterna, aquele que vai salvar, né? Então, assim, esse elixir que Jesus dá antes, ele está intimamente ligado com essa recompensa que você tá mostrando aí, que é a vitória sobre a morte, né? Então é como, assim, viajando demais na maionese. É como se Jesus voltasse depois da morte, voltasse no tempo e falasse, ó, tá aqui o pão da vida, tá aqui o cálice da salvação para vocês. Sabe o que eu acho? Eu acho assim, essa questão da Eucaristia, ela tá perfeitamente ligada à questão da recompensa ali, né? Da vitória sobre a morte. Acho que ela é consequência. Mas eu acho que a questão da Eucaristia, ela acaba se localizando no 10, no ponto 10. Por quê? Porque é assim, pessoal, por mais que a gente fale aí dos passos, não é? Tem gente que coloca o 10 como o caminho de volta, ou o 9 como a recompensa, e aí a recompensa, ou a ressurreição, não é? Tem gente que coloca a ressurreição no estágio 11. Eu tenho pra mim que a vitória máxima é o 10, não é? É o 9. Sim, entendi. E a partir da grande vitória, ele volta, começa a trilhar o seu retorno pra casa. Eu tenho pra mim que o retorno de Jesus são as aparições que ele tem após a ressurreição. Sim, o próprio Entendeu? caminho dos discípulos de Emaús. Exatamente. E aí sim você tem a questão da Eucaristia, você entende? Entendo. Nessa caminhada de volta, nessa jornada do retorno, é ali que ele come com os discípulos na praia, é ali que ele tem aparições miraculosas, é ali que ele reparte o pão, ou seja, o elixir, ou as coisas que ele vai deixando, ele vai levando na volta do caminho. Você entende o que eu tô dizendo? Sim. Eu acho que no fim a gente tá falando a mesma coisa, porque é a volta, o caminho de volta, que, digamos, num recurso literário, seria assim: os companheiros de Jesus já conseguiram o elixir, mas ainda não se deram conta. Entendeu? Então, o caminho de volta é que vai fazer com que eles percebam que, opa, peraí, Jesus está aqui no meio de nós. Peraí, o maior dos tesouros a gente já carrega conosco, né? Então, enquanto, digamos, recurso literário, olha só, que blasfêmia que eu tô dizendo. É interessante. E aí o caminho de volta, por que não dizer? É também Jesus que deixa a mansão dos mortos e se apresenta para Maria Madalena. Sim. E a experiência ali dos primeiros discípulos e da apóstola dos apóstolos com o ressuscitado, né? E é sempre assim, né, Pedro? Quem encontra Jesus corre de volta para algum lugar. Exatamente. Madalena corre para avisar os discípulos. Pedro e João saem do túmulo, voltam também e voltam para confirmar os outros. Os discípulos de Emaús voltam para Jerusalém. Próprio Jesus diz para os discípulos na ascensão: voltem lá para onde tudo começou, na Galileia. Sim. Porque vai chegar a hora do Espírito Santo. Então, o caminho de volta, como este momento em que você se prepara pro desfecho, né? A caminhada de volta, ela contamina outros a fazerem a mesma caminhada. Justo, perfeito. E aí, no estágio 11, a gente tem a chamada ressurreição, ou eu gosto muito do último enfrentamento. Lembra no programa passado eu falava? O mocinho prendeu o bandido, volta pra casa, quando ele chega em casa tá o assistente do bandido sequestrando a mulher, a família. É o último enfrentamento, né? A última coisa que ele precisa fazer ali antes de viver feliz pra sempre, não é? Jesus tem isso claramente, Alexandre, não é? Que é quando vai subir aos céus e Filipe fala: é agora, né? É agora que a treta vai acontecer, não é? Ou seja,
depois de tudo feito, os discípulos ainda têm muita dificuldade de entender qual vai ser de fato a missão do Filho, qual foi de fato a missão do Filho. Essa incompreensão dos discípulos. Eu acho que isso é o último enfrentamento. Mesmo depois da missão concluída, os discípulos ainda não entenderem a fundo qual é a missão proposta. Sim, com certeza a história de Jesus é a história mais pautada pelo passo da ressurreição, né, na jornada do herói. Nós podemos dizer que é a ressurreição que movimenta toda a trama. Sim, até do ponto de vista bíblico e teológico, isso é consenso com todo mundo, né? Sim. A ressurreição, ela é o ponto de partida da redação de qualquer evangelho. Né? E a gente pode dizer que a ressurreição, ela vai acontecendo em várias etapas, né? Sim. Então, é a ressurreição de Jesus, mas de alguma maneira é a comunicação dessa ressurreição para os adeptos do cristianismo. Então, sim, Paulo vai insistir muito nisso. Em Cristo todos nós fomos ressuscitados. Sim. Né? Ou seja, nós já vencemos a morte, o grande inimigo. E vivemos a dinâmica da ressurreição, né? E, por fim, aí, você lembrou das palavras de Jesus para Felipe no momento da ascensão. A ressurreição também é a ressurreição da criação que vai se dar completamente na segunda vinda. Sim. E é, assim, uma chave de leitura da história da criação e da história do mundo através dessa palavra, né? Desse conceito que é a ressurreição. Lembra do Matrix? Aham. E quando o Neo encontra não é o oráculo, é o arquiteto. Ah. E lembra que o arquiteto fala assim pro Neo, olha, você vai voltar agora lá pro mundo, e voltando por lá você vai passar por aquele mundo, deixando rastros da sua programação para criar uma nova Matrix. Fantástico. Cara, isso é cristologia pura, não é? Muito bom. Jesus Cristo que vem, passa pela humanidade, deixa rastros dele na humanidade, é levado para o seio da terra, a gente falou aí da descida do inferno, é deixado no seio da terra, ele deixa rastros da divindade também entre os mortos, aí a gente falou da descida do inferno lá, de um evangelho apócrifo, ou seja, ele passa disseminando DNA divino, assim, por onde atravessa, né? Isso é por demais interessante, né? Olha, magnífico. E aí, nesse ponto da ressurreição, você fica pensando que parece que o inimigo, ele sempre tá à espreita, né? Jesus já nos prepara para isso quando diz, fiquem vigilantes. Tem ali, um pouco antes dos eventos da paixão, morte e ressurreição, Jesus já prepara os discípulos para, fiquem vigilantes, eu volto para o Pai, não vou deixar vocês sozinhos, e de agora em diante, tomem uma postura de ressuscitados, que é essa, o inimigo se apresenta e você não se abate, porque você tem os elementos suficientes para vencer, seja qual for o inimigo. E por fim, Alexandre, o estágio 12, que é o retorno para casa. O retorno de Jedi, não. Eca! Bom, e aqui há uma série de retornos. Né? Do ponto de vista da teologia sistemática, é Jesus voltando para o Pai, e aí, como diz Moltmann, levando para o seio imutável da Trindade, Deus que se permitiu mudar por amor. Né? Leva a agonia da cruz, leva a experiência do que é uma vida humana. Leva a humanidade toda, é bonito pensar. Leva a humanidade toda, não é? Então esse é o primeiro retorno. Mas do ponto de vista histórico ou humano, nessa realidade nossa, o retorno, na verdade, não é de Jesus, mas da comunidade. Não é? Acontece isso em Pentecostes. Sim. A turma recebe o Espírito Santo, mesmo que moveu Jesus, e aí volta ao seio da comunidade a vida com Jesus, na Eucaristia, como o Alexandre diz, ou seja, ele volta para transformar, ajudar o lugar que está. Mas aí não é mais Jesus quem faz. Quem faz esse retorno
É a própria comunidade cristã, a própria igreja, o próprio corpo místico de Cristo, cuja cabeça é o próprio Cristo, como diz Paulo. Olha que coisa bonita, hein, Alex? E assim, eu tô muito fazendo isso hoje. Me perdoem vocês que ouvem e creem, mas não dá pra deixar de pensar que, do ponto de vista literário, se nós chegamos até o Evangelho, né, até o final do Evangelho, nós temos ali e todos viveram felizes para sempre, né? Mas a história não termina ali. O que acontece depois dos felizes para sempre? Atos dos Apóstolos. Então, o retorno para o mundo, digamos assim, do passo 12, é a continuidade da comunidade fazendo as mesmas coisas que Jesus fez. Então, é o mesmo mundo cotidiano, é a vida do dia a dia, porém, os mesmos inimigos, só que quem foi tocado por Jesus, agora vai fazer as mesmas coisas que Jesus fez. E aí, se você lê o Atos dos Apóstolos, é isso, né? Os discípulos fazendo milagre, sim, curando através da palavra, sobretudo, levando esperança para quem não tem. Então, é como se cada um dos que conhecem Jesus fossem convidados para fazer também a sua jornada, né? E se transformar também nesse herói, que na verdade, para nós, é o próprio Filho de Deus, que é também uma frase clichêzona, mas eu gosto demais, Pedro. Ser outro Cristo na Terra, sabe? Pra mim isso é, como é que fala? Missão de vida. Pra mim não é clichê não, é missão de vida. Ser outro Cristo. Eu acho que é urgente e necessário. Alexandre, pra terminar, surge uma pergunta aí. Tem gente que vai falar, então quer dizer que os evangelhos, a história de Cristo, foram escritas baseadas na jornada do herói? Pegaram lá a fórmula, né? E seguiram. Lembrando, isso é algo que Campbell identificou em diversas culturas. Uma vez Jesus estando dentro da cultura humana, é óbvio que ele iria se utilizar daquilo que é o esquema antropológico humano, não é? E essas histórias se repetem. Você já deve ter vivido a jornada do herói uma série de vezes na sua vida, querida ouvinte, querido ouvinto. Não é? Nós vivemos a jornada do herói cada ano. O Belchior não fala? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, não é? Quantas vezes a gente também viveu essa roda da jornada do herói? Isso é algo humano, não é? O que nós queremos fazer aqui é terminar o ano fazendo essa brincadeira de jornada com o herói, com Jesus Cristo, e ver como Deus, na pessoa de Jesus, se adapta tanto a esta questão humana que até essas questões antropológicas de inconsciente coletivo acabam entrando, não é? Você pode enxergar tanto do ponto de vista de que Deus se encultura, ou você que não crê pode dizer, olha aí, mais um caso de jornada do herói transformado em mito e religião. A aproximação fica por sua conta, não é verdade? E a aproximação, ela quer, na verdade, te ajudar a também crescer, né? Lembra que nós falamos isso no outro programa. A jornada, ela tem esse sentido de elevação de quem a ouve, de quem a persegue, né? E o evangelho é a mesma coisa. Então, não é injusto, não é inadequado juntar as duas coisas, fazer essa leitura. Mas, Pedro, a gente passou aí pelos arquétipos, mas eu senti falta de alguns aqui, só pra gente terminar rapidinho. Vamos lá, rapidão. Mentor a gente mais ou menos identificou, aliados e guardiões também, arauto mais do que identificado, sombra, a gente já sabe quem é a sombra com certeza. Camaleão, quem é o camaleão? Judas. Muito bem. Resposta satisfatória. Eu superior, quem é o eu superior? O Espírito? O próprio Espírito que guia Jesus. Jesus ressuscitado. Sim, o ressuscitado. O Filho, porque do ponto de vista teológico, Jesus só é Jesus a partir da encarnação. Antes ele é o Muito Filho. Bom. Agora, me diga, e o pícaro, hein? Quem é o alívio... Pedro. O alívio cômico da história é Pedro, boa. Fiquei sempre.
E aqui a gente chega no final de mais uma conversa assim. Alexandre, é possível colocar Jesus na jornada do herói? Tenho que dar a mão à palmatória, é possível. Olha, galera, a gente sabe que esse é o último programa do ano. Eu queria agradecer demais a audiência de vocês nesse ano. Agradecer a turma que ouviu os programas, que foi fiel semanalmente. Desculpa qualquer coisa. Vocês sabem, a gente faz de coração. E ano que vem tem mais. Pode esperar. No ano que vem a gente se encontra. Vai ter programa 103. Exatamente. Não é isso, Alexandre? 2020 é o ano do podcast. Eu tô ouvindo isso desde 1990. Ai, depois dessa um beijo, Alexandre. Mas é verdade, viu? Então compartilha, ajuda outros a baixarem o programa. Tem uma plataforma aí, quem sabe um agregador de podcast, e espalhe a palavra, por favor, nos ajude. Não porque a gente é melhor que os outros e não porque isso daqui é fundamental, mas é porque a gente quer gosta. Mostrar que há uma alternativa, né? A gente gosta do que faz e o nosso compromisso é esse, de levar um bom conteúdo, uma boa conversa para você e para as pessoas que amamos e que você ama também. Então, presente, você não deu presente de Natal? Dá um presente de Ano Novo. Ajuda a pessoa a conhecer a mídia do podcast. Agora sim, Pedro Luiz. Olha, Alexandre, só um detalhe, eu dei risada com meu pai esses dias. Ele falou assim, olha, Pedro, agora tudo é podcast. A Globo aí, tudo é podcast. Vocês já estão aí no 100 e a Globo agora vem falar tudo é podcast? Eu já conheço podcast faz tempo. Olha aí. Então, olha aí, antes da Globo se inventar, a gente já tava se aventurando, né, Alexandre? É isso mesmo. Hashtag uma conversa melhor que a Globo. Aê. Um beijo. Um abraço. E um aperto de mão. Feliz Ano Novo. Tchau, tchau.